Olá, galerinha do YouTube. Aqui é o professor Gerdau Marques. Estou trazendo hoje para vocês mais uma videoaula de matemática para as turmas de nono ano. Vamos lá, pessoal. Nós iremos hoje falar sobre potências, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Leia a tirinha e depois observe as informações sobre bactérias. O mundo das bactérias. Estou sozinha. Vou me duplicar. Que cara chato. Oi, você vem sempre aqui? Vamos embora. Aí, pessoal, tá mostrando as bactérias se duplicando, tá? Cada bactéria vai se transformar em duas, essas duas, cada uma vão se multiplicar, tá? E assim. Então, nós temos o seguinte: as bactérias possuem dois tipos principais de reprodução: assexuada e sexuada. A reprodução assexuada acontece com uma única bactéria e sem a troca de pedaços de DNA. É a forma mais rápida de as bactérias se reproduzirem. Na reprodução assexuada, a célula bacteriana divide-se em duas bactérias, em duas partes. Cada uma dessas partes será uma nova bactéria igual à primeira. A cada intervalo de tempo, o número de bactérias dobra. Com isso, em questão de horas, uma única bactéria dá origem a diversas outras. Como todos os descendentes são iguais, se por acaso o ambiente mudar e tornar-se mortal para a primeira bactéria, todas as outras também morrerão, o que é uma desvantagem nesse tipo de reprodução. Nem todas as bactérias são causadoras de doenças. Muitas delas são encontradas em queijos, leites, iogurtes e outros alimentos fermentados. Quando administradas em quantidades adequadas, essas bactérias são benéficas à saúde. A esses organismos dá-se o nome de probióticos, termo derivado do grego que significa pró-vida. Pense e responda. Aí, pessoal, nós temos o seguinte: com base nas informações apresentadas anteriormente, construa no caderno um quadro como este para os 6 primeiros intervalos de tempo. Depois, complete-o relacionando a quantidade de intervalo de tempo transcorrido e a quantidade de bactérias existentes após cada um desses intervalos. Aqui a gente tem os intervalos de tempo, tá bom, pessoal? E a quantidade de bactérias existentes. Quando for zero, a gente tem uma bactéria. Quando for no próximo intervalo, a gente vai ter duas bactérias. No próximo, a gente já vai ter 4 bactérias, né? Que é 2 vezes 4. O próximo, a gente já vai ter 8 bactérias, que vai ser 4 vezes 2, tá bom? E no próximo, a gente vai pegar o que? 8 vezes 2, que vai ter 16, tá? E assim vai sempre duplicando. O próximo, a gente vai ter 16 vezes 2, que é 32. O próximo, 32 vezes 2, que é 64. O próximo, 64 vezes 2, que é 128. Tá bom, pessoal? Aí vamos lá. Com base no quadro, responda no caderno. Qual será a quantidade de bactérias existente após os 6 primeiros intervalos de tempo transcorrido? Então, pessoal, após os 6 primeiros intervalos, nós teremos, no primeiro 1, 2, 3, o quarto, o quinto, o sexto. Então será 64 bactérias, tá? 64 bactérias. E depois de 10, deixa eu ver, 64, 10 bactérias, seria 2 elevado à sexta potência. Deixa eu ver quanto que vamos. 2 elevado à sexta potência. 2 elevado à quinta, 64 mesmo, 64 bactérias, ok. E depois de 10 intervalos de tempo, qual será a quantidade de bactérias existentes? Né? 10 intervalos, a gente vai ter o quê? 2 elevado à décima potência. E 2 elevado à décima potência será o que, pessoal? Vou trazer ele para fazer aqui. 2 elevado à décima potência. 2 elevado a 10 seria igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes
2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então 2 elevado à décima potência, pessoal, é o 2, ó, sendo multiplicado por ele mesmo 10 vezes, tá? 2 elevado à décima potência. Agora é só multiplicar. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 8, 8 vezes 2 16, 16 vezes 2 32, 32 vezes 2 64, 64 vezes 2 128, 128 vezes 2 256, 256 vezes 2 512 e 512 vezes 2 dá 1024. Então fica 1024. 2 elevado à quarta potência. Ok, pessoal? Então aqui nós teremos, só mudar aqui, 1024 bactérias. Tá? Bactérias. E aqui nós teremos 64 bactérias. Aqui, pessoal, é 2 elevado à sexta potência. Deixa eu ver, 6 primeiros termos, né? Então, seria 2 elevado à sexta potência. 2 elevado a 6. Que vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Deixa eu ver. 2, 3, 4, 5, 6. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. E 32 vezes 2, 64. Então, 2 elevado à sexta potência, 64 bactérias. Ok, pessoal? Aí ele pergunta, que expressão se pode usar para representar a quantidade de bactérias existente após n intervalo de tempo transcorrido? Então, seria o seguinte, pessoal. Seria 2 elevado a n, tá? N intervalo de tempos. Tá bom? Então, nós temos o seguinte. A expressão encontrada na seção pense e responda é chamada potência e podemos defini-la do seguinte modo. Dado um número real A e um número natural n, n diferente de zero, a expressão a elevado a n, denominada potência, representa um produto de n fatores iguais ao número real A. Então, pessoal, se a gente tem a elevado a n, nós teremos o que? A vezes A vezes A vezes A vezes A, quantas vezes for o tamanho do n. Então, n fatores. Tá bom? Então, aqui nós temos um exemplo. Ó. 3 elevado à quarta potência. Vai ser o que, pessoal? Vai ser 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, porque está elevado à quarta potência. Então, 4 vezes. Quando nós multiplicamos, ó, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. E 27 vezes 3, 81. Ó, dá 81. Tá bom? Ok? Aqui nós temos outro exemplo. Tá? Menos 1,4 elevado à segunda potência. Então, é menos 1,4 vezes menos 1,4. Duas vezes, porque o expoente aqui é 2. Então, multiplicando. Menos vezes menos dá mais. 1,4 vezes 1,4, a gente vai encontrar, né? Deixa eu voltar aqui, pessoal. 1,4 vezes 1,4, a gente vai encontrar, vamos fazer 1,4 vezes 1,4. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 1, 4. Com mais 1, 5. 1 vezes 4 é 4 e 1 vezes 1 é 1. Somando, nós temos 6, 9 e 1. Duas casas depois da vírgula, então aqui a gente pula duas casas. 1,96. Ok, pessoal? 1,96. Vamos para frente. Menos 2 elevado à quinta potência. Então, pessoal, menos 2 elevado à quinta potência. Expoente é 5. Então, a gente vai multiplicar o menos 2 5 vezes por ele mesmo. Então, vai ficar menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Aí, pessoal, vamos ver o jogo de sinal. Menos com menos dá mais. Mais com menos dá menos. Menos com menos dá mais. E mais com menos dá menos. Dá
dá menos. Então a resposta é menos, tá? Aí, pessoal, agora é só multiplicarmos, ó. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 2 é 16. E 16 vezes 2 dá 32, tá bom? Então, uma regra, pessoal. Toda vez que o expoente for ímpar, a resposta vai preservar o sinal da base. Se aqui nós temos menos, a resposta vai estar menos, tá? Se fosse par, aí a resposta seria sempre positiva. Outra, pessoal, aqui nós temos menos 1/6, ó, elevado à terceira potência. Então, pega menos 1/6 e multiplica 3 vezes, ó. Menos 1/6 vezes menos 1/6 vezes menos 1/6. Aí, como aqui é ímpar, ó, o expoente é ímpar, então a resposta vai dar negativa. Preserva-se o sinal da base. Então, menos 1, menos, né? Agora eu multiplico, ó. 1 vezes 1 é 1 e 1 vezes 1 vale 1. 6 vezes 6, 36. E 36 vezes 6, 216. Pronto, pessoal. Tá? Respondido. Aqui nós temos 10 elevado a 1. Seria o quê? 10 uma vez, ó. 10 elevado a 1, repete o 10 uma vez. Pronto. 3 quintos elevado a 1. Então, é só 3 quintos uma vez. Ok, pessoal? Vamos lá. Peraí. Então, na potência, pessoal, a elevado... Deixa eu voltar aqui. Na potência, a elevado a n, o número real a chama-se base. Então, a gente tem aqui a base, ó. Aqui é a base. E o n é o expoente. O n é chamado de expoente, tá bom? O A representa a base. No caso aqui, o 3 quintos representa a base e o 1 representa o expoente. Pessoal, aqui nós temos um exemplo, tá bom? Vamos lá. Vamos considerar as potências. Menos 2 elevado a 2 e menos 2 elevado a 2. Então, tem uma diferença entre as duas, pessoal. Olha, vamos fazer aqui. Menos 2 elevado a 2 e menos 2 elevado a 2. Quando nós temos um parêntese, o que é que ele significa? Que tudo isso que está dentro do parêntese está elevado a 2, tá bom? Então, nesse caso vai ser menos 2 vezes menos 2. Tá bom, pessoal? Então, menos com menos dá mais. E 2 vezes 2, 4. Então, a resposta é mais 4. Esta outra expressão, pessoal, menos o 2 elevado a 2. Só quem está elevado ao expoente 2 é o número 2. Então, esse menos ele fica paradinho aqui, ó. Então, vai ficar 2 vezes 2. Então, vai ficar como resposta menos, né? 2 vezes 2, 4. Então, existe essa diferença. Então, menos 2 sem o parênteses é diferente de menos 2 dentro do parênteses, tá bom, pessoal? Tá? Então, aqui ele diz que ó, vale mais 4, tá? E o outro vale, então são diferentes. Menos 2 elevado a 2 sem o parênteses e com o parênteses as respostas são coisas diferentes. Ok, pessoal? Aí aqui temos, ó, menos 4, ó, que a gente encontrou lá. E mais 4 quando tem um parênteses. Ok? Então vamos lá para frente. Vamos lá. Nós temos o seguinte. Propriedade das potências com expoentes naturais. Existem propriedades das potências que nos auxiliarão e muito nos cálculos. Para estudá-las, vamos usar dois números reais A e B não nulos e dois números naturais M e N. Tá bom? Observe a multiplicação com potência de mesma base. Então, pessoal, aqui nós temos o seguinte. 7 elevado a 2 vezes 7 elevado a 3. 7 elevado a 2, se vocês observarem, vale 7 vezes 7. E 7 elevado a 3, observando, vale 7 vezes 7 vezes 7. Ao todo, nós temos o que, pessoal? O 7, 1, 2, 3, 4, 5 vezes. 7 elevado a 2. Nós poderíamos fazer isso usando uma propriedade que a gente diz o seguinte. Quando as bases são iguais, repete-se a base e soma-se os expoentes. Tá? Então, aqui era só somar. Ó. Repete a base 7, ó. Repete a base 7 e soma 2 mais 3, 5.
Então fica 7 elevado à quinta potência. Tá, pessoal? Então essa é a primeira propriedade. Como esse fato sempre ocorre quando temos uma multiplicação com potência de mesma base, isso nos permite escrever a seguinte propriedade. A elevado a m vezes a elevado a n vai nos dar como resposta a elevado a m mais n. Tá? Então quando as bases forem iguais, repete-se as bases e soma-se os expoentes, quando for uma multiplicação. Tá? Essa é a primeira propriedade. Então aqui nós temos, pessoal, 0,6 vezes 0,6, 1 elevado a 4 e outro elevado a 7. Como ele está multiplicando, nós temos o seguinte, repete a base, que é 0,6, e soma os expoentes, ó, 4 mais 7. 4 mais 7 vale 11, então fica 0,6 elevado a 11. Aqui, pessoal, nós temos 1 meio vezes 1 meio, aqui elevado a 5, aqui não aparece número, seria 1, tá? E aqui 1 meio elevado a 9. Então, como é uma multiplicação de potências, o que a gente faz? Repete a base e soma os expoentes. Ó, 5 mais 1 mais 9. 5 mais 1, 6. 6 mais 9, 15. Então, fica 1 meio elevado à quinta potência. Tá bom? Então, essa é a primeira propriedade das potências. Vamos à segunda, pessoal. Na segunda propriedade, temos o seguinte, observem. Aqui nós temos uma divisão de 7 elevado à quinta potência dividido por 7 elevado à terceira. 7 elevado à quinta, a gente observa que é o 7 repetindo 5 vezes, dividido, uma fração, 7 elevado a 3 é o 7 dividido 3 vezes. Aqui ele pegou, pessoal, e dividiu esses 3 sets em cima, cortou com os 3 sets embaixo. Sobrou o quê? 7 elevado a 2, ó. Né? 7 vezes 7, que dá 7 elevado a 2. Então, pessoal, nós poderíamos fazer usando a propriedade. Essa propriedade diz o seguinte. Toda vez que a gente tem uma divisão, ó, uma divisão de bases iguais, a gente repete a base e subtrai os expoentes. Tá? Ó, repete a base A e subtrai os expoentes. M menos o N. Vamos para o exemplo, pessoal. Aqui nós temos um exemplo. 1,5 dividido por 1,5, tá? O que é que a gente faz? Repete a base, 1,5, e subtrai os expoentes. Subtrai. Então, 10 menos o 4. 10 menos 4 vale 6. Então, fica 1,5 elevado à sexta potência. Aqui nós temos outro exemplo, pessoal. 2 terços elevado a 9 dividido por 2 terços elevado a 1. Tá? Então, como é que a gente faz quando tem uma divisão? Repete-se a base, 2 terços, e subtrai. Ó, 9 menos 1. 9 menos 1 vale 8. Então, fica 2 terços elevado à oitava potência. Ok? Foi a segunda propriedade. A terceira propriedade diz o seguinte. Observe as potências. Aí nós temos o seguinte. Uma potência elevada a outra potência. Então nós temos aqui, pessoal, olha. 7 elevado à quinta, isso tudo elevado a 2. Então nós podemos dizer o seguinte. 7 elevado à quinta elevado a 2 é 7 elevado a 5 vezes 7 elevado a 2. Porque o expoente aqui é 2, ó. Então, 2 vezes, tá? Ó. Repete 2 fatores. Tá bom? Aí, isso aqui, pessoal, pela primeira propriedade, nós temos que uma multiplicação, a gente faz o quê? Repete a base e soma-se os expoentes. 5 mais 5, 10. Então, fica 7 elevado à décima potência. Ok? Então, quando a gente tem, olha, quando a gente tem uma potência elevada a outra potência, o que é que se faz? Repete-se a base, repete a base e multiplica-se os expoentes, ó, m vezes n, tá? Ó, n vezes n. Então vamos lá, aqui nós temos um exemplo. 7 elevado a 2, isso tudo é elevado a 3. Então nós podemos fazer o seguinte, repete a base, que é o 7, e multiplica, ó, 2 vezes 3. 2 vezes 3 vale 6, então fica 7 elevado à sexta potência. Tá? Aqui nós temos outro exemplo, ó, pessoal. 0,5 elevado a 4, isso tudo elevado a 3. Então, nós fazemos o quê? Repete a base, 0,5,
e multiplica 4 vezes 3. Ó. 4 vezes 3 dá 12. Então fica 0,5 elevado a 12. Vamos ver aqui o outro, pessoal. Aqui nós temos 1/4 elevado a 2 elevado a quinta. Isso tudo elevado a 2. Então nós podemos fazer o seguinte. Repete a base. Tá? 1/4. Agora multiplica. Ó, 2 vezes 5 vezes 2. 2 vezes 5 é 10. 10 vezes 2 dá 20. Então fica 1/4 elevado à 20ª potência. Ok, pessoal? Então vamos lá para a quarta propriedade. Na quarta propriedade nós temos o seguinte. Observe as propriedades cuja base é um produto ou um quociente, né? Ou um produto ou uma divisão. Aqui nós temos o seguinte. 3 vezes 5 elevado a 2. Então ficou 3 vezes 5 vezes 3 vezes 5. Aí 3 aparece duas vezes, ó, 3 elevado a 2. E o 5 aparece duas vezes, 5 elevado a 2. Então fica isso. Então o que é que significa, pessoal? Esse 2 aqui do expoente, ele vai se multiplicar com o expoente aqui do que está dentro do parênteses, tá bom? Então aqui nós temos 1 vezes 2 fica 2. E 1 vezes 2 fica 2. O mesmo ocorre na divisão. E nós temos 2 elevado a 1 e 7 elevado a 1. Então fica 1 vezes 2. Fica 2 elevado a 2 dividido por 7 elevado a 2. Porque o 1 do expoente 7 multiplicado com 2 dá 7 elevado a 2. Tá bom? Então, pessoal, qual é a regra aqui? A regra é o seguinte. Deixa eu ver. Como esses fatos sempre ocorrem quando temos a potência de uma multiplicação ou de uma divisão, podemos escrever a seguinte propriedade. A vezes B elevado a N significa que esse N, esse expoente N, vai servir tanto para o A como para o B. E quando for uma divisão, da mesma maneira, tá bom? Então aqui nós temos o seguinte, ó, observem. Aqui nós temos 2 elevado a 2 vezes 3 vezes 5 elevado a 3, isso tudo é elevado a 2. Então, pessoal, aqui nós teremos, ó, 2 elevado a 2 elevado a 2 fica 2 elevado à quarta potência, ó, tá? Porque multiplica esse 2 com esse 2 aqui do expoente, ó, tá? Aqui, pessoal, opa, aqui nós temos 3 elevado a 2, ó. Então vai ficar 3 elevado a 2, ok? Aqui nós temos 5 elevado a 3, isso tudo é elevado a 2. Então vai ficar o quê? 5 elevado a 3 vezes 2. Então 5 elevado à sexta potência. E por último, nós temos aqui 5 dividido por 11. 5 dividido por 11 é elevado à quarta potência. Então esse 4 vai servir tanto para o 5 como para o 11. Ok, pessoal? Ok, beleza? Beleza? Então, essa quarta propriedade não é válida para adição ou subtração, tá bom? Então, A mais B elevado a 2 é diferente de A ao quadrado mais B ao quadrado. Só vale quando for multiplicação ou divisão. Beleza? Então, vamos lá. Expoente zero, pessoal. Seguinte. Quando o expoente for zero, para todo número real A com A diferente de zero, A elevado a zero vai valer sempre 1, tá bom? Então, por exemplo, 2 elevado a zero vale 1. 3 elevado a zero vale 1. 10 elevado a zero vale 1. Então, todas as vezes que o expoente for igual a zero, a resposta é 1. Tá bom, pessoal? Isso é uma consequência das propriedades das potências. Pessoal, lá no livro de vocês, na página 27, ó, página 27 do livro de vocês, nós temos da questão 1 até a 2, a 3, a 4, a 5, 6, 7, 8. Questão 9, questão 10 e questão 11. Temos 11 questões para vocês treinarem esse assunto de hoje, tá bom, pessoal?
Espero ter ajudado vocês e até uma próxima oportunidade. Valeu, galera!